Graça e paz, galácticos e galácticas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Ana, amém. Ana Clara, Adelaide, graça e paz, Adelaide. Rita, José do Egito. O irmão José, ele é membro do canal, gente. É R$ 3,99 para ser membro do canal. Parece com a letra verdinha nos comentários. R$ 3,99. Tô vendo vocês membros de outros canais e não tá no meu. Tô vendo isso aí, vou tirar a liberdade de vocês. Irmãos, deixa o like aí, se inscreva no canal. Vamos se manter nos marcos antigos da live, Irmandade. Vamos focar no Santo Evangelho. Vamos se manter nos marcos antigos do canal, hein? Esquece política, esquece conversa fora. Eu até peço um favor pra vocês, encarecidamente. Não me mande vídeo de política, não me mande vídeo de outros assuntos, irmãos, que eu não consigo assistir. Vocês mandam 1.000 vídeos por dia, eu não consigo ler, irmãos. Eu não consigo assistir isso. Eu tenho meu. É vídeo que me manda no Instagram, no TikTok, aqui, no YouTube, no WhatsApp, tá bom, povinho? Obrigado a todos, que vamos manter no Marcos Antigo. Pelo amor de Deus, não. Hoje é sobre os Salmos. Hoje nós vamos trazer. Nossa Senhora Júnior já chegou, amém. Nós vamos falar hoje, gente. Hoje eu acho que o irmão Bruno vai trazer uma palavra de benção para nós. Apertamento e ensinamento. Vai trazer uma palavra de benção para nós. Que ele falou que quer falar sobre o Salmo 23. Eu creio que hoje nós vamos sair daqui com os nossos molhos cheios, irmãos. Porque Salmo 23, seu pastor, nada te faltará. A gente sabe, gente. A gente aprendeu que esses salmos. Ontem teve o verão, mas aí entrou uns assuntos polêmicos que o YouTube não gosta. Tem palavras que você não pode usar no YouTube, tipo negócio de criança, entendeu? Muitas coisas não pode falar, gente. A gente é notificado no nossos canais. Então, como entrou nos assuntos muito fora ontem do que o YouTube permite, eu acabei, é, tirando a live, tá? Porque entrou assuntos fora. Paz de Deus, venha almoçar comigo aqui em casa, lasanha de camarão. Onde que é isso, meu filho? Olha, o Plácido, será que é o Ancião? Não, o Ancião já foi. Pra onde que passa o endereço, né, filho? Aí não dá, né? Então nós já sabemos. Amém, Reis? Precisa falar sobre sabotagem desse irmão. Não entendi, irmão. Não preciso. Você, Davi, nessa santa live, Júnior. O irmão tá entrando em 5 minutos. Ele vai entrar em 5 minutos. Vou ter que esperar ele 5 minutos. Depois eu vou cortar, tá? Esse início aqui, tá? Vou cortar esse início aqui pra ficar bem certinho, tá, irmão? Amém, Maju, José, sim. Aceitou na brava. Israel todo dia ele tá bravo. Irmãos, nós ganhamos. Nós ganhamos. Não tem assunto que não pode falar, entendeu, gente? De que negócio de criança, aquele negócio lá não pode falar nomes. Falou, assim, tem coisa que YouTube, gente, os santos anciões já mandam a gente, eles denunciar o nosso canal, né? Interlagos, São Paulo, já tô na comunhão, filho, já vou descer pra aí. E gosto muito. Ontem, gente, levantou para denunciar a mazela da CB. Júnior, profeta Deus. Ô, irmão Israel, que isso? Nós todos, vocês fazem parte disso. Conversar com o irmão Júnior, conversar com o irmão aí, faça outro mais, faça outro mais com menos coisa para o YouTube não te pegar. Tem que ficar esperto, irmão. Amém, Galáctica, Maju. Irmão, alguém tem alguma casa na praia aí pra mim, pra me emprestar ou pra me abrigar? Olha o pessoal da CCB fazendo corte. Meus filhos tá me enchendo o saco pra ir no feriado pra praia, irmão. Ai, meu Deus do céu, irmãos. Eles querem que pra praia de tudo que é jeito. O irmão já chegou aqui, gente. Amém, irmão. Depois dá um texto lá que já chegou aqui. Prepara aí a sacola, os molhos, porque hoje é o Salmo 23, vai ter muita benção pra nós. Profecia, benção. Já tô com os molhos só esperando. Receba a chave, tô esperando os carros, a mansão, o condomínio. Vai chegar, se prepara aí. Deixa o like aí, gente. Bom, graça e paz. Não, Não venha estragar meu Salmo 23. não estragar, não. Você tá bom, filho? Tudo bom e você, famílias, crianças? Bem, graças a Deus. Desculpa aí o pequeno atraso, eu tava na rua visitando um cliente, acabei de chegar. Glória a Deus. Tem cliente, tá bom, né? Ixi, graças a Deus, bastante trabalho, meu irmão. Voltei. Tudo certo, meu irmão, tudo tranquilo. Salmo 23 hoje, hein?
que tem? Você vai fazer algum encontro esse ano? Esse ano vai ficar de férias? Você vai ter algum Bom, evento? tá tão corrido o trabalho que eu não consegui projetar nada, mas tem muita gente pedindo. Eu estou avaliando a possibilidade de fazer alguma coisa em novembro, uma conferência bíblica, né? Vamos pensar nesse sentido aí de novembro, uma conferência. Não é que a agenda dos pastores, dos professores é complicada, né, para marcar em cima da hora, mas talvez aconteça em novembro. Você vai estar junto? Se Deus preparar, né, Sir? Vamos orar nessa parte, né, Sir? Vamos sim. Você estava em Campinas lá, foi muito bom, foi muito bom. Foi bom, mas Foi bem você tava, a orquestra tava animada lá, né? Estava bonito, estava bem bonito. Acho que já estava acho que 30 músicos, né? Tá bonito. Estava bem bonito mesmo. Tocamos o hino da harpa lá que ficou chique. Até postei. O que você preparou pra nós aí? Serve a Deus, filho. Sorte ou não, Vamos. essa live aqui é pentecostal, filho. É porque assim, não é que a gente tá meio desconfiado ultimamente, mas a gente tem que cumprir na hora. Todo mundo aqui quer se cumprir. Não vem pra 400 anos não, que aí não dá. Marca na folhinha de 7 dias, 30 dias, isso aí eu tô cansado. Tem que ser, ó, daqui 3 dias tem que cumprir. Eu tenho que vir aqui, levantar aqui na live e falar, cumpriu a pregação do mundo. Não, eu também sou pentecostal, meu irmão. Não abandonei isso aí, não. Isso aí eu não abandono, não. O que eu vivi foi muito real. Mas hoje, bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez, com o público que te acompanha. E bate pronto, assim, eu acho que é um salmo que eu trouxe essa mensagem na igreja poucos domingos atrás. E quando você fez o convite, eu me lembrei, né, que é um texto muito mal interpretado, né, nas igrejas, mal pregado, uma exegese muito mal feita. E nós vamos trabalhar a questão do Salmo 23 hoje. Se você me pedir fazer uma oração antes, como nós vamos falar da palavra de Deus, podemos orar? Amém. Vamos lá? Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, nós nos derramamos aos teus pés, nos quebrantamos e queremos te confessar que somos pecadores e que nós carecemos da tua misericórdia todos os dias. Nós te louvamos porque tu é um Deus maravilhoso, um Deus da criação. Nós te louvamos porque o pão não tem faltado em nossa mesa, o que vestir, o que calçar, os nossos amigos, a nossa família, a porta de trabalho ou a saúde para correr atrás dela. Nós te louvamos por passarmos pelas mazelas da vida e pelas alegrias. Nós te adoramos porque muitas vezes com enfermidade ou com saúde, nós continuamos caminhando, passando pelo caminho e pela porta estreita que tu tem nos apresentado. Jesus, nós queremos te agradecer porque o túmulo e a cruz estão vazios, no nosso coração arde a chama e a alegria da salvação. Te adoramos porque tu nos atraiu e nos amou primeiro, nos chamando para si. E antes de nós queremos dar um passo em tua direção, tu nos atraiu com grande amor. Nós te louvamos, Jesus, porque tu és maravilhoso, porque tu és grande, tu és poderoso. Nós queremos neste momento, em nome de Jesus, te apresentar este momento, os irmãos que estão acompanhando essa live, as irmãs, aqueles que vão se debruçar agora para a tua palavra, para meditar na tua palavra, para ouvir a tua palavra. Nós queremos bom discernimento e te pedimos para que teu Espírito venha nos iluminar. Te apresentamos nosso irmão Júnior, se alguém enfermo, alguma porta fechada de trabalho, algum necessitado, nós entregamos na palma das tuas mãos. É hora do almoço, algumas casas podem não ter o pão na mesa e nós te rogamos, nos vista de anjo e nos leve a estas casas. Faça com que a provisão possa passar sobre nós e por nós e que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Que essa mensagem, que essa palavra que vai ser lida, explicada, ensinada, possa alcançar muitas vidas para a glória do teu nome, é que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos lá, meu irmão. Antes da gente ir para o texto, talvez seja importante uma introdução que antecede o texto, deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, senão vai ficar fazendo plim, plim, plim. Aí, bom, é importante a gente entender, antes da entrada no texto, quem escreveu, né? Esse salmo é um salmo narrado por Davi, escrito por Davi. E mais do que um salmo narrado por Davi, é um salmo escrito por um pastor, ou seja, é um especialista na área. Davi, ele era pastor de ovelha. E
ele sabe o que é ser pastor de ovelha. Talvez a gente não saiba, né? Eu não faço a menor ideia do que é ser um pastor de ovelha, mas Davi sabia, por conhecimento prático de vida, o que era ser um pastor. E além dele conhecer o que é ser pastor, ele conhecia o que é ovelha. E muitas vezes a gente lê esse texto sem a menor compreensão do que é pastor e do que é uma ovelha. E quando nós ouvimos na igreja o Salmo 23, a gente não tem interesse nenhum no pastor. A gente não tem interesse nenhum nesse Senhor que é o nosso pastor. O nosso interesse, quando a gente ouve esta mensagem, é o pasto. Pouco importa quem é o pastor e pouco importa como o pastor vai chegar. A gente quer o pasto. Toda vez que a gente vai num estabelecimento, a gente vê a Bíblia aberta, né? A Bíblia aberta, ou ela vai estar no Salmo 23, ou ela vai estar no Salmo 121, ou no 23, no 91. Por quê? A gente acha que esse amuleto, ele vai trazer para a gente proteção, provisão e algo do tipo. Isso é na mesa do crente, é na mesa do espírita, é na mesa do umbandista, é na mesa do católico, é na mesa do irmão da CCB. Vai estar o texto aberto, achando que aquilo é um tipo de amuleto. E quando eu falo que a gente não tem interesse no pastor, a gente tem interesse no pasto, o que é esse pasto? Esse pasto é a porta de emprego. Esse pasto é o casamento. Esse pasto é um processo. Esse pasto é uma provisão. Todas as vezes que a gente foi buscar a palavra, a gente nunca buscou o pastor. A gente buscava o pasto. Não sei se está claro aqui, os irmãos vão comunicando com a gente. Porque não importa do jeito que Deus vem, importa que ele vem. E Deus vir significa a minha vida melhorar. O meu casamento ser bom. A minha roupa ser uma marca melhor. Então, o nosso interesse enquanto ovelha nunca foi o pastor. O nosso interesse sempre foi o pasto. E esse pasto, como eu acabei de falar, eu preciso de uma porta, eu preciso que essas pessoas permaneçam, eu preciso que meus filhos voltem a Deus, ou voltem à igreja, ou a minha vida financeira. Então, o Senhor ser o meu pastor não basta. Ele só será o meu pastor se o meu pasto for muito bom. O Senhor será meu pastor se as coisas que eu quero dessa vida fizerem sentido, me trouxerem alegria. E eu acabo esquecendo de me perguntar o que Davi estava querendo falar no Salmo 23. O que esse texto estava querendo nos ensinar nesse salmo. Primeiro, salmo não tem capítulo. Eu falei algumas vezes porque é conhecimento público, mas salmos são cânticos, são poesias, poesias sapienciais. Então, salmo não tem capítulos, são cânticos. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele não está falando que o Senhor é meu pasto. Ele está falando que o Senhor é o meu pastor. E no Oriente Próximo, ser pastor significava poder. Pastor era um título dado muitas vezes a um rei, a um juiz, a um governante. O termo, aquele cara ali é o pastor da Cananeia, aquele cara ali é o pastor da Galileia, aquele ali é o pastor de Samaria. O pastor, ele era um símbolo de governo. Ele tinha uma visão dada pelo povo que ele tinha uma posição de ser líder de uma comunidade, de um grupo. Então, o pastor, ele não era um servo, ele era um pastor. E, sendo ele um pastor, ele dirige as ovelhas, ele dirige os liderados. Então, não é a vontade da ovelha que deve ser realizada, é a vontade do pastor, é a vontade do governante, é a vontade do líder. Eu travei? Travou, mas voltou. Voltei. Então,
Muitas vezes nós, ao entrarmos numa igreja ou ouvirmos essa palavra, a gente entende que Deus, sendo o pastor, e que se nada vai me faltar, ele fornece tudo aquilo que eu quero. Mas o Senhor ser o meu pastor, no primeiro versículo, está querendo dizer o seguinte: atenção, irmãos. O Senhor é o meu governante. O Senhor governa a minha existência. Eu ser ovelha, eu não exijo, Senhor, vem aqui agora, faça isso já, venha nesse momento. Eu dizer que o Senhor é o meu pastor, significa ele é soberano de tal modo que eu estou submisso à vontade e à soberania do meu pastor. Quando Davi ele escreve esse primeiro trecho, o Senhor é meu pastor, é um salmo de submissão. Eu aceito onde meu pastor vai me colocar. Eu aceito como ele vai me conduzir. Eu aceito por quais veredas ele vai me direcionar. Não significa que o Senhor sendo meu pastor, eu vou ter tudo aquilo que eu desejo, mas eu vou ter tudo aquilo que ele deseja para a minha vida. Não sei se os irmãos vão colocando aqui se está claro aqui, por favor. Então, não é apenas uma declaração de carinho, é uma declaração de senhorio. Nós gostamos de Deus como Salvador, como provedor, como curador, como protetor. Mas este salmo, ele está te perguntando, você aceita Deus como pastor? Você aceita o Senhor como governador da sua existência? Você aceita ser uma ovelha de um rebanho submisso e submissa à vontade deste pastor? Eu não estou entrando nem no original ainda, porque o original não diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A primeira crença que tem que cair dos nossos olhos, essa escama, essa crença, é entender que ao ouvir esse salmo, não é? Agora eu tenho tudo, vou ter uma piscina de 30 metros na minha casa. Não. Para com isso, Bruno. Tá acabando com a nossa esperança. Ai, ai. Quando a gente lê esse salmo, o Senhor é meu pastor, então agora eu estou debaixo da provisão dele. Agora eu entreguei a minha vida a esse pastor. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu me submeto a esse pastor. Muda completamente a nossa perspectiva. Muda completamente a maneira como a gente vê. Então, primeira pergunta, você quer um pasto ou você quer um pastor? A decisão, a partir desse primeiro versículo, e nós vamos trabalhar 6 versículos aqui nessa 1 hora, você quer um pasto ou você quer um pastor? Se você Comenta quer um aí. pasto, pois não? Perdão. Então, comenta aí, gente. Você quer o pasto ou o pastor? Fala a verdade, hein? Tem que ser sincero. Deus tá vendo, viu? O coração, ó. Porque à medida que a gente lê isso, é aplicado na nossa vida assim, poxa vida, cara, eu tenho qualquer coisa, eu posso ter qualquer coisa. Mas a proposta desse texto é, você quer um pastor? Ou você quer um pasto? E ter pasto é legal pra caramba. Ter pasto é legal, você ganhar mais, você... a irmã foi bem sincera, eu quero os dois, eu quero o pasto e o pastor. Muito sincera, irmã. Muito bom. Pode querer os dois? Nós vamos entender se dá para ter os dois aqui. Prioridade o pastor, mas senhor, se o senhor quiser, né? Se quiser fazer, né? Se quiser dar um pasto aí, vai bem também, né? Ter o pastor não significa andar onde eu quero. Por quê? A primeira função do pastor é conduzir as ovelhas aonde ele acha melhor. Da maneira como ele acha melhor. A gente acha que sabe que com quem eu vou casar é a melhor escolha. A gente acha que o carro que a gente quer é a melhor escolha. A gente acha que tudo que a gente decide é a melhor escolha. E a gente tira a nossa submissão à escolha de Deus. A gente acha que a igreja que a gente quer, a mensagem que a gente ouve, a gente acha, irmão Júnior, que a gente sabe o que é melhor para a gente. A gente não se coloca no estado de vulnerabilidade diante da soberania de Deus.
Então, nós não temos, eu vou repetir, interesse em ter este pastor que controla, que domina a nossa vida. Por muitos anos eu só quis o pasto. Então, o próprio pastor, ele sabe que o seu interesse não é nele. E que se porventura você desejar apenas o pasto, e ele não te der o pasto, ele é ruim. Quantas vezes você foi e bateu na porta da igreja ou na porta da oração falando: Deus não está na minha vida porque o pasto não chegou. Deus não me ama porque o pasto que eu achei que eu deveria comer, eu não comi. Deus não gosta de mim porque eu achei que as coisas iam acontecer e não aconteceram. Porque o teu olho, o nosso olho, está focado no pasto. Nós tiramos o olho do pastor, mas se a gente está aqui, dia 21 de agosto de 2026, em pé, o pastor está nos conduzindo. E quantas vezes nós colocamos esse pastor contra a parede, colocamos o dedo na cara dele e falamos: você não me ama, você não fez o pasto que eu queria, a tua palavra diz que você é o meu pastor, você é meu servo. Quantas vezes nós colocamos as mãos na gola do Senhor falando: por que você não fez isso? Agora, quando eu vejo o cenário narrado por Davi, eu não vejo uma ovelha pondo o pastor nas cordas. Eu vejo as ovelhas se submetendo à liderança desse pastor. Segundo ponto importante. A gente transformou a frase de Davi em uma promessa que Deus nunca fez. Deus nunca disse que o pasto não ia faltar. Deus nunca disse que os pastos da vida não faltariam. Deus disse que ele é o nosso pastor. E que de nada eu terei falta. O texto original, no hebraico, traduzido seria: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. É como se o pastor me bastasse. A presença do pastor fosse suficientemente grande em cada centímetro da minha existência. Tomás de Aquino diz assim: eu só quero Jesus e nada mais. Porque essa vida é um espirro de 80 anos. Às vezes um espirro de 90. E que todos os pastos passarão. Mas se eu tiver o pastor, de nada eu vou ter falta. Porque ele me basta. Independentemente de onde eu vou passar. Se Deus está comigo, quando a gente lê esse salmo, a gente acha que eu não vou experimentar perda. Se Deus está comigo, eu acho que nenhum pasto me falta. Se Deus está comigo, eu não vou experimentar vale, treva, ameaças, inimigos. Portanto, se nada me falta, significa que tudo vai ser fácil. Nada difícil vai vir sobre mim. Porém, aquilo que você tenha chamado de necessidade, seja apenas aquilo que você queria que Deus tivesse feito para você. Você cria necessidade. Eu preciso de um carro, o Senhor é meu pastor. Se o carro não veio, é uma necessidade que você criou para você. Mas Jesus nos prometeu o pão de cada dia. Jesus nos prometeu algumas coisas que nós vamos ver no futuro aqui, dessa passagem. Ponto importante. O Senhor é meu pastor e de nada eu vou ter falta, porque ele basta. O segundo verso fala: deitar-me faz em verdes pastos. Quando a gente pensa verdes pastos, a gente pensa nas campinas de Campos do Jordão da Suíça, né? Aquele gramado verde lindo, aquela coisa. Por que, irmão Júnior? Porque a gente sai do contexto do texto. Esse pasto verdejante é na Judéia. E Judéia é deserto. Judéia não tem pasto verdejante. O pasto verdejante da Judéia é um caminho no meio do deserto onde você encontra pequenos grupos de grama. E que não é uma grama muito verde, é uma grama que às vezes é até um pouco seca. Para a ovelha do deserto da Judéia, que caminha no deserto, e a gente já ouviu aquele hino, né? Caminho no deserto, luz na escuridão.
Meu Deus. Então, esse hino, ele é inspirado nessa passagem. Que as ovelhas que estão com o pastor, elas vão passando pelo deserto e, de repente, elas chegam em alguns campos verdejantes no deserto, que são apenas pequenos montinhos de grama seca, e que, para ela, aquilo é um banquete terrível. Então, não é um gramado verde, uma paisagem pastoril da Judéia. Lá nós estamos falando de regiões áridas, semiáridas, encostas, terrenos pedregosos, vegetação que depende de chuva às vezes quando chega. Então, o pastor precisa conhecer primeiro o território. Não é a ovelha que conhece o território, é o pastor que conhece o território. Então, a ovelha que entregou sua vida para o pastor, ela não quer o que ela quer saber o que o pastor quer para ela. Ela não quer andar onde ela quer andar onde o pastor leva ela. Porque ovelha não sabe onde está o pasto. É o pastor que leva esta ovelha. Então, nós somos uma geração de crente mimado que quer as coisas do nosso jeito, que muitas vezes falou, é o último culto que eu venho, porque eu quero o pasto. Eu não estou submisso ao pastor. Jamais estive. Nós queremos o mapa. Por isso que a gente ama tanto culto com revelação, embora eu seja pentecostal. Porque a revelação, assim como o jogo de tarô, mostra como eu vou me dar bem amanhã. Eu busco a palavra para o meu casamento, não sabendo das dificuldades ou alguma dificuldade que eu vou passar. É porque eu quero um casamento próspero. É como se fosse a palavra disse sim, ou seja, nada de mal vai me acontecer. Só que a proposta do texto é: tem deserto e um pouco de grama. E o mapa da sua vida está na mão do pastor. E você nem sabe o que você deveria desejar. Porque, como homem, o nosso coração é enganoso. E ele segue dizendo: nós queremos um mapa, um GPS, um Waze, mas Deus mostra. Aí a gente vai para ele assim: eu quero saber como vai ser o próximo ano, né? 31 de dezembro ainda não chegou, mas vai chegar. Assim, ano que vem, a porta que não abriu vai abrir. Ano que vem vai acontecer não sei o que na sua vida. Ano que vem tudo vai dar certo. Ano que vem os seus filhos. Daqui a 5 anos, como você até brincou, né, Júlio? Agora no começo. Daqui a 3 dias, a gente quer se dar bem. A gente não quer o pastor. E a gente não quer atravessar vales. Porque se nós quiséssemos o pastor, pouco importa a geografia. Pouco importa a geografia. Pouco importa onde a gente vai passar. A gente aprendeu nesses cultos a não ter o pastor como suficiente. A não desejá-lo como a corça anseia por águas. A gente não aprendeu a desejá-lo como o beija-flor anseia por flores. A gente não aprendeu a ter sede de Deus, de modo a orar até que eu ore. A gente gostava das profecias, mas a gente não gostava da oração. De dobrar os joelhos e durante 40 minutos nos entregarmos a Deus, a nos despirmos do nosso eu. Nós não somos crentes, Júlio. Eu falo, a igreja está falindo. Nós estamos nos distanciando do Salmo. Ele é o meu pastor, independentemente do que aconteça. Bom, aí a gente entendeu um pouquinho sobre o pasto verdejante, que não é do jeito que a gente entendia. A gente quer que Deus explica para a gente a estrada, antes da gente começar a caminhar, mas a ovelha não pede explicação, ela só vai. Ela só segue. É como Jesus falou assim: toma a tua cruz e vem. Imagina se fosse a gente naquele dia. A gente, mas como é que é a cruz, né? Como é que é a cruz? Como é que é o caminho? Será que tem muita subida? Eu travei? Travou, voltou. Voltei. Como é que é a cruz? Como é que é a subida? Como é o terreno? Dependendo da proposta do pastor, nós não iríamos. Volto a repetir, porque nós não queremos o pastor. A gente quer o pasto.
E se a proposta de Deus para a sua vida fosse daqui a 3 anos uma enfermidade? Basta o pastor? E se a proposta para a sua vida daqui a 10 anos for uma crise financeira? O pastor te basta? Ou isso te dá medo? Você confia mesmo no pastor? O Senhor é o teu pastor mesmo? Ou você é um crente meio fake? Por circunstâncias. A sua fé foi embasada em promessas? Bom, não sabemos, né? Então a gente quer que Deus explique tudo. Israel recebeu o maná para cada dia, não recebeu o maná para durar um ano. E Jesus nos ensina o pão nosso de cada dia. Aí a gente vai ler, me guia mansamente a águas tranquilas. Ó, que coisa linda, oh, meu Deus do céu. Se você não deu like ainda, eu não... Tudo que eu queria, meu Deus. Agora chegou na parte boa. Me Passamos guia pelo deserto e agora estamos chegando às águas tranquilas. Agora tá lindo. Olha só. O povo deu like aí? Passou de 100 já? Pega a benção aí que o povo quer um docinho. Daqui a pouco vem, daqui a pouco chega. A primeira coisa, irmãos, por isso que faz tanta falta a pregação bíblica, Júnior, faz muita falta. Por que água tranquila? Guia-me mansamente a água tranquila. Eu gosto de água do mar. A água do mar não é tão tranquila assim, né? Tem as ondas lá. Então. Mas por que a ovelha que é água tranquila? Porque a ovelha, irmãos, gente, muita atenção aqui. Se você não lembrar de nada dessa live, lembrar da água tranquila, valeu a pena. A ovelha é um bicho com muita lã, muito pelo. Muito, muito, muito pelo. E quando ela vai tomar água, e a água do rio é turva, a água turva não, perdão, turbulenta, muito turbulenta, e ela se molha, ela poderia, por conta do peso do próprio pelo, cair na água e morrer. E quando a ovelha está caminhando, e atenção, irmãos, quando a ovelha está caminhando e ela vai ouvindo a água, quando ela ouve barulho de águas muito correntes, muito pesadas, ela não tomava água, com medo da morte. Então a ovelha empacava. Ou ela morria nas águas, ou ela morria de sede. Só que o pastor é o único que sabe conduzir a ovelha até água tranquila. Então a ovelha, ela quer água tranquila, porque se ela chegar em águas muito turbulentas, ela vai morrer. E o bom pastor, quando no caminho do deserto, ele não encontrava água tranquila, o pastor, ele pegava uma botija de água, ovelha por ovelha, enchia a botija e levava até a boca da ovelha. Existem fases da nossa vida que vai sobejar. Vai ser um rio onde nós vamos pôr a boca e vamos beber água. Mas existem momentos da nossa vida que o pastor vai vir com um pouquinho de água. E a gente vai falar, mas Deus me prometeu um monte. Deus me prometeu prosperidade e só está vindo um copinho. A gente não sabe, Deus está te livrando da morte. Meu Deus. Porque você poderia cair nas águas da prosperidade, na água da abundância, porque nós não só sabemos discernir a direita da esquerda. Ficou claro, irmãos? Forte essa visão, hein? Meu Deus. Muito forte. Porque assim, me guia mansamente a águas tranquilas, não significa o que a gente acha que é o sossego, é livrar da morte. Significa que o pastor, às vezes, ele vai miguelar água para salvar a tua própria vida. E o pastor, pacientemente, ele se inclina, ele se rebaixa do tamanho e na altura da ovelha para servir a ovelha na boca. E quantas vezes você comeu só arroz na sua casa e gritava com Deus? Quantas vezes você tinha pouco porque você queria o pastor sem conseguir discernir que Deus estava salvando a tua vida de algo? Então esse texto, guia-me mansamente a águas tranquilas, às vezes, não coloca diante de mim a prosperidade que eu desejo, porque eu posso morrer nela. E a ovelha, de fato, ela empaca no deserto.
E aí o terceiro verso diz o seguinte: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Aí chegou, agora chegou a benção. Agora chegou. Refrigério de alma, meu Deus do céu, é quando eu tô mal, tô amargurado, a coisa tá muito ruim, de repente Jesus vem aquele refrigério. Agora a coisa boa chegou. Irmão, no contexto da ovelha no deserto aqui, no contexto da ovelha do deserto, peraí, irmão, deixa eu só desligar esse celular. Enquanto eu desligo o celular aqui, você deixa o like aí, hein, crente. Crente, vira a gente. Você é terrível, hein? Vira, gente, crente. Ó, perdão, gente. A irmã chegou na hora da palavra. É isso mesmo, tá na hora da palavra. É hora da palavra. Bom, refrigera a minha alma, porque a ovelha, você sabe que a ovelha não levanta sozinha. E muitas ovelhas, por conta dos pedregais, pedregulhas, pedras do caminho, elas caíam. E a ovelha, quando ela cai, ela fica com as quatro patas para cima, desesperada. E ela fica se debatendo. A ovelha ela não sabe levantar sozinha. A ovelha depende do pastor até para levantar. Então o pastor vai e acalma a ovelha e refrigera ela e vai e levanta ela e ela volta. E nisso que ela está se debatendo e se debatendo, ela vai cansando fisicamente. Ela tem um peso enorme para carregar. Ela tem um peso enorme para carregar. Então, quando o pastor pega a ovelha e levanta ela, e ela começa a caminhar um refrigério. E olha uma coisa, o pastor sempre está na frente, guiando todo aquele rebanho. E ao som da voz do pastor, ele faz um tipo de um som. E as ovelhas se agrupam. As ovelhas se agrupam. E o pastor, de hora em hora, ou de minuto a minuto, ele olha para trás para ver se tem alguma ovelha que tombou. O pastor ele tem que ser tão paciente, mas tão paciente, que ele tem que olhar toda hora para trás para saber, será que alguma ovelha caiu? E nós, quando algum irmão pecava de morte, a gente chutava ele do barranco. Mas o pastor verdadeiro, ele refrigera a alma da ovelha. Ele vira a ovelha que caiu. Ele cuida da ovelha. Ele fica do tamanho da ovelha. E você se sentia a primeira ovelha do rebanho. Só que existem pessoas que caíram, o pastor levantou, mas empacou no caminho, não acredita que Jesus a amou soberanamente. Então, quando o texto diz, refrigera a minha alma e guia-me por veredas de justiça pelo amor do teu nome, eu não sei nem levantar sozinho. Eu não sei nem caminhar sozinho. Não é o que a gente imagina de uma vida repleta de bênçãos, embora possa existir bênção. Aí o texto continua dizendo, ficou clara essa parte do refrigera a minha alma? Se tiver dúvida, pergunta aí, gente. Aproveita. Manda aí se ficou clara essa parte aí da água e tal. Beleza? Importante. Aí o texto começa dizendo o seguinte no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Antes de vir para o versículo 4, o que é importante? No deserto da Judéia, existem dezenas de pastores. Dezenas de pastores, dezenas. E os rebanhos, Júnior, tem hora que eles se misturam. Quando encontram águas tranquilas, os rebanhos eles se misturam para tomar água. Aí eu vou fazer uma pergunta. De que jeito as ovelhas sabem quem é o pastor? Por quê? Uma ovelha de um rebanho, ela não vai com outro pastor. Ela não vai com outro pastor. Para você fazer uma ovelha ser educada aí com outra pessoa, sabe o que tem que ser feito? Quem quer saber, pergunta por quê aí, comenta por quê, ou o que tem que ser feito. Para ir com outro pastor? Se outro pastor chamar, ela não vai, né? Não vai. A ovelha só vai com o pastor que ela conhece. Quem sabe essa resposta, gente? Alguém que sabe o porquê? Conhece a voz, ela falou. E quando o pastor envelhece e tem que mudar, como é que é feito isso? Pela voz. Interessante. A ovelha ela não precisa nem ver. Pela voz do pastor. Tem que mudar a voz. Exato. Agora, quando um pastor está envelhecendo,
ele tem que pôr uma criança do lado dele. E a ovelha, ela vai se acostumando com a voz daquela criança, e aquela criança vai crescendo. Aquele menino, normalmente um pastor ele vai andar com alguém mais jovem do lado. Para que a ovelha se acostume com a voz daquela pessoa. Você não precisa nem ver o pastor. Mas se você ouvir o pastor e conhecer a voz dele, você não vai com outro. Quando a gente ouve essa voz, pode ser a voz de um velho, de um jovem, você não é enganado. Quando esse livro abre, você corre para perto. Por isso que quando você entende o evangelho, alguns lugares já não te cabe mais. Porque você vai saber, aqui essa voz eu não conheço. Agora eu entendi a voz do meu pastor. Então, todo pastor de ovelha, ele vai ter um menino mais jovem com ele, para que aquelas ovelhas se habituem com a voz dele. E aí você cai aqui, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Aqui não está dizendo, você não passará pelo vale da sombra da morte. É ainda que você passe. Ainda que você passe. Porque no deserto existem caminhos que são caminhos muito estreitos, Júnior, muito estreitos, aonde só passa um homem. E as ovelhas, elas vão em fila indiana. As veredas de morte é um tipo de fila indiana que as próprias ovelhas fazem num trilho onde tem um penhasco gigantesco. E tudo isso é a procura de pasto, a procura para venda de lã e a procura de águas tranquilas. E o pastor vai guiando essas ovelhas. O pastor, ele não disse, você não vai morrer, você não vai passar pelo vale da sombra da morte, você vai passar pelo vale. Só que você quer um pasto ou você quer um pastor que quando você chega no vale, ele está na sua frente? A promessa do Salmo é promessa de companhia e de soberania, de governo. Você quer ser governado por este pastor? Você quer ser governado... Chegou a 200 likes, Júnior? Vamos ver, pô. Acho que chegou sim. 229 tá aqui, deixa eu ver aqui. Não, tem que chegar a 250 aí. Vamos continuar quando chegar. 253. 50, então tem que chegar a 260. 260, vai, gente. Escreve aí, 260 para bater 260 likes. Bateu? Eu tô reeditando. 53, 55. Mas depois o povo vai dando. O povo tá gostando, é que o povo tá na comunhão ali. O povo tá na comunhão. Então, mas, gente, vai 260 likes, gente. Vamos, ajuda o irmão Júnior aí. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não significa você não vai passar por vale nenhum. Significa você vai passar pelo vale. E passando pelo vale da sombra da morte, olha só que interessante. Eu não vou temer mal algum, porque o pasto não tá bom. O pasto é morte. O pasto é morte, é vale, é penhasco. Mas você tá comigo, pastor? Você importa mais do que o terreno. Você importa mais do que o pasto, irmã. Se você começou a falar que você queria um pasto, significa que ele é um ídolo no teu coração. Que Jesus seja tudo. Que Jesus seja tudo. E nada mais. Aí ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o pastor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Que negócio é esse de vara e cajado consola, gente? Vara e cajado é para bater. Atenção. Se você não entendeu sobre águas tranquilas e entender sobre vara e cajado agora, vai ter valido a pena essa live. E vamos chegar a 300 likes. Hein? Vamos chegar a 300 likes aí. Vamos chegar. Tem mais de 400 pessoas na live. O que é essa vara? Existem ovelhas. Ele travou aí. Espera um pouquinho, travou. Espera você voltar aí. Não pode perder a palavra-chave, que vai ser bem. Pode ser a palavra que mude o cativeiro. E vou bem na hora. Voltei? Voltou. Vamos lá. O que é essa vara, esse cajado? Nesse rebanho de ovelhas, normalmente tem umas ovelhas que gostam de ficar andando fora do rebanho. Ela fica andando fora. E nessa de andar fora, Júnior, gente, olha que interessante. Nessa de andar fora, quando passa no penhasco, elas podem cair no penhasco.
E as ovelhas, sabia que elas andam no deserto com uma coroa de espinho no pescoço? Atenção, 460 pessoas na live. As ovelhas no deserto, elas andavam com uma coroa de espinho no pescoço. Pergunta por quê? Por quê? Essa é nova. Então escreve aí no chat por quê, para eu ver se o povo quer saber. Por que que elas andavam com coroas de espinho no pescoço? Todas? Principalmente essas que davam mais trabalho. Essas que pulam muito, essas que saíam, eles colocavam uma coroa de espinho no pescoço. As que ficavam na parte de trás e as que ficam na parte da frente. Então, algumas ovelhas desse rebanho, elas colocam. Ele não está de todo modo errado, mas vamos explicar o porquê que ele bate, né? Não é toda hora que é batendo, né? Não, não. E não são em todas. Não são em todas. A ovelha, ela na cadeia alimentar, ela tá ela é base. Então, ela é uma presa para todo cão do deserto, raposa do deserto. Então, qualquer animal que combate, gente, se você tiver um pitbull na sua casa, detona uma ovelha. Ela não tem força nenhuma. E quando um predador chega, ele vem na jugular. Verdade. Então, o pastor pegava uma coroa de espinho, tecia e colocava aqui. Quando o predador chegava, ele mordia os espinhos. Verdade. Conecta o espinho da cruz. E o poder da cruz, ele foi derramado sobre todos nós ovelhas. Quando o diabolos, que é o acusador, chega para tentar te matar, existe uma coroa de espinhos colocada sobre a cabeça do pastor, que defende todo o rebanho para não ser morto. Glória a Deus. Então, queridos, Forte, quando o texto fala, é muito forte, quando o texto fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, é porque existem precipícios, e eu marcado com a coroa de espinho, não há um diabo que vai me arrancar da presença desse pastor. O pastor, ele faz de tudo para me proteger. E essa ovelha que continua pulando, ele vai pegar essa ovelha, e sabe para que serve o cajado? Não é para bater, é para quebrar a perna. O Salvador Bueno aí, ele foi até sensível demais. O pastor, ele pega a pata da ovelha e quebra ela com o cajado. Pá! Por quê? Para ela não andar fora do rebanho. Ela vai começar a andar mancando. E ela para. Mas mesmo quando o pastor quebra a pata de uma ovelha, e ele vai enfaixar, durante um período ele vai andar com ela no colo. E ninguém vai entender. Se uma ovelha olha, mas espera, ele mesmo quebrou. E ele coloca no colo a ovelha que ele quebrou a pata. É até ela conseguir se recuperar. Mas ele quebra a pata de uma ovelha para que ela não saia mais do rebanho. Existem coisas na nossa vida que foram quebradas. Amizades que foram quebradas. Às vezes você se afastou de pessoas. Às vezes pessoas se afastaram de você. Às vezes pessoas olham para você te depreciando. E você acha que quebrou coisas na sua vida. E de fato quebrou e dói. Mas isso aconteceu é porque agora você ouve a voz de um pastor. E ouvindo a voz desse pastor, você não pode andar fora e longe dele. Você não pode se afastar desse rebanho. Então vai existir momentos da vida que coisas vão se quebrar na nossa vida. E quando essas coisas se quebram, a gente pergunta, Deus, por quê? Irmã, esse salmo está te falando, é porque foi necessário. Ele precisou quebrar vínculos na sua vida, para que você não saísse de perto da presença dele. Para quando você passar por veredas de morte, vales de morte, você não caísse num precipício. E essas ovelhas andam manquitolando ali dentro daquele rebanho. Gente, ficou clara a questão aí? Então, não é toda porta fechada que é um ataque. Existem... Esse celularzinho. Algum cajado, existem cajados que são frustrações da nossa vida. Existem abandonos que foi cajado na perna. Existem relacionamentos que foram rompidos que são cajados na nossa perna. Às vezes a gente tenta entrar num outro lugar que o pastor não está conduzindo, ele vai quebrar a perna.
Mas é amor. É amor. Bom, Tá dando um pouquinho de eco aí, Bruno. tá dando Pode eco? Será que o celular tá perto aqui? Peraí, que eu abri a live do celular para ver se o povo tava comentando alguma coisa que eu não sei ver da tela aqui. Melhorou, meu irmão? Deixa eu abaixar aqui. Melhorou um pouquinho? Tá melhor. Vai falando aí que eu vou ver. Vamos ver. Bom, então, quando ele diz aqui, ó, existem vales que são causados pelas nossas próprias decisões. Vales que nós decidimos e causamos. Mas existem vales que são causados por pecado de outra pessoa. A Bíblia, ela mostra pra gente que, estando em situações difíceis, Israel seguiu uma nuvem. Jesus obedeceu o Pai no Getsemane. Paulo obedeceu a vocação dentro de prisão. Por quê? Não importa o pasto. Quem importa é o pastor. Gente, pouco importa o lugar que você está. Pouco importa a situação que você está vivendo. Se você tem o pastor, você tem tudo. Se o pastor está com a gente tem tudo. E não é tudo, é ele, é tudo. Porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Bom, aí eu falei sobre o Vale da Sombra da Morte, falei da. Tem uma parte que é interessante. E tu estás comigo, né? E tu estás comigo. Não significa que o pasto mudou e agora as coisas estão boas. É, mesmo na sombra da morte, mesmo no deserto, tu estás aqui. E ele bastando, tá tudo bem. E aí a gente chega numa parte que a gente decora muito, né? Que é o versículo 6, o versículo 5, né? Prepara uma mesa perante mim, na presença Agora dos sim. meus... agora foi. Deus pode não mudar imediatamente aquilo que está no nosso redor e transformar aquilo que pode, assim, pode ser que, por exemplo, está numa situação de desemprego, de enfermidade, as coisas não mudam, não mudam. Mas você mudou. Você mudou. Quando você entende que o pastor basta, você muda. Quando você entende que você só precisa dele, você muda. Então, olha só, pessoal, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, não para eu humilhar os meus inimigos, mas para eu servi-los. O meu cálice transborda para eu servir outros. O meu cálice transborda não porque agora eu sou o alecrim dourado, não porque agora eu sou o filho escolhido, não porque agora eu sou o Travou. preferido, não. Travei. Vou esperar voltar. Então não é. Eu pensei que Deus ia me exaltar e fazer meus inimigos sentar na mesa lá e vai e exaltar eu diante deles. Eles iam me servir, eu reinando. Não. A Bíblia diz que maior é aquele que serve. Jesus lavou os pés dos discípulos e do traidor dele. Então, um texto difícil, ele tem que ser interpretado à luz de textos que são maiorias na palavra de Deus. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unja minha cabeça com óleo para o meu cálice transbordar. Ou seja, com aquilo que o Senhor me deu, eu vou transbordar para o outro. Eu vou transbordar para o outro. Você vai servir pessoas, porque quando o pastor te basta, o caráter desse pastor, a imagem desse pastor, a semelhança desse pastor vem sobre você. E este pastor Jesus, ele nos ensinou uma coisa: amar os teus amigos e os teus inimigos. Ele lava os pés de Judas. Jesus serve a ceia para Judas. Quando a gente entende que o evangelho é puro amor, e é amor mesmo, é amor mesmo. E é um amor genuíno. A gente entende que uma mesa preparada não é porque eu sou o preferido de Deus e o resto que se dane. E que os meus inimigos devem ser odiados. Não, os seus inimigos devem ouvir a palavra de Deus pela tua boca. A gente entendeu que os seus inimigos, muitas vezes a tua sogra, teu sogro, teu chefe, precisam ser destruídos, mas isso é desejo de destruição, não é bíblico. O desejo de Deus é que todos se salvem.
Então, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Significa que eu terei a capacidade, com o caráter do pastor em mim, o Espírito Santo tendo em mim a sua morada, eu vou servir pão e água para os meus adversários. Irmão, isso é muito. Isso é coisa de. Vira gente, crente. Isso é coisa de crente. Não vem do cajado para nós, não. Vira a gente, crente. Aí, Juninho, o versículo 6 para mim é o mais bonito, né? Por que é o mais bonito? Davi é o cara mais desgraçado. Davi é o cara mais, mano, pensa num cara azarado. A Fernanda falou assim, o que a gente faz com o espírito de Pedro agora? Se lascou. Quer arrancar a espada, né? Guarda ela, né? Olha, se você quer um cara azarado na Bíblia, é Davi, né? Por quê? Davi, o cara estava cuidando do pasto do pai dele lá do Jessé. Do nada, Saul encrespa com Davi e quer matar Davi. Do nada. Aí Davi tem uma porrada de filho, assim, Júnior, uma pancada de filho. Os filhos começam a querer o trono dele. Davi foi perseguido pela esposa. Davi foi perseguido pelo diabo. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi perseguido pelos filhos. Ou seja, se tem um homem na Bíblia que conhece o que é ser perseguido, é Davi. Só que quando ele olha para trás, ele não vê Saul. Quando ele olha para trás, ele não vê Absalão. Quando ele olha para trás, ele não vê Mical. Quando ele olha para trás, ele não vê Quimeleque. Ele não vê os sacerdotes de Nob. Quando ele olha para trás, ele não vê os filisteus. Eu vou ler para você o que Davi viu quando ele olhou para trás. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão atrás. Me seguirão. Todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Davi, quando ele entendeu que o pastor era tudo, ele olha para trás e não vê os perseguidores e tem raiva dos inimigos. Ele olha para trás e vê bondade e misericórdia. Porque se você chegou até aqui hoje, mesmo passando por vale, águas turbulentas, falta de pão, etc, 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 etc. Mesmo passando por tudo isso, o que te perseguiu não foram os teus adversários. O que te perseguiu foi bondade e misericórdia. E aí eu canto para você. Tua bondade me seguirá. Lembra do louvor? Caminho no deserto? Então, este louvor, ele é o Salmo 23 narrado. Bondade e misericórdia te perseguiu. Davi poderia falar assim, mas Saul me perseguiu. Mas Absalão me perseguiu. No único momento, naquela caverna, que Davi teve a oportunidade de matar Saul, Davi entra devagarzinho naquela caverna, ele corta o vestido, um pedaço do vestido de Saul traz, vai nas costas de Saul e fala, Saul, eu poderia hoje ter você na minha mão, mas está aqui o teu vestido, eu não vou tocar em você, mesmo você sendo meu inimigo. Quando Davi olhou para trás, ele viu bondade e misericórdia. Então, 3 recados do Salmo 23 para nós. O primeiro, pare de desejar o pasto e entregue a sua vida para o pastor. Segundo, ele vai quebrar algumas coisas na sua vida para que você continue perto dele. E terceiro, com o tempo você vai aprender que quando você olhar para trás, não tem um monte de adversário. Para de ser vítima. O que te perseguiu até hoje foi bondade e misericórdia. Se eu tô aqui na internet, no canal do Júnior, falando, bondade e misericórdia me perseguiu. Se o Júnior tá nessa live, dono de um canal tão importante, bondade e misericórdia. Se você está ouvindo essa mensagem, bondade e misericórdia te perseguiu. Então pare de blasfemar dos caminhos que o pastor te conduziu. Porque teve pasto, teve água, teve cajado, mas sobretudo teve bondade e misericórdia. É isso. Não, essa é nada. Eu tô vendo aqui, já fui buscar aqui, ó. No Salmo 51, 11, está escrito assim, pelo rei Davi, né? Após cometer graves erros de tudo que aconteceu na vida dele, que você falou aí, ele pede a Deus que não o abandone e nem retire dele o teu Espírito Santo, demonstrando profundo arrependimento e desejo de continuar tendo a comunhão com Cristo, que apesar de tudo que todos nós que estamos aqui vivemos, ele é a presença, é o pastor. É a presença, não tire. Ô, Júnior, se a gente perder o espírito dele, acabou.
Se Deus sair da nossa casa, das nossas esposas, nossos filhos, acabou, cara. Desmorona. Então, Davi, ele não tinha medo de perder o trono. Esse texto que você trouxe aí, brilhantemente, Salmo 51, né? Olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, Travou. Senhor. Peraí que travou. Peraí que travou. O inimigo tá furioso. Travou aí, peraí. Aí voltou, agora vai, continua agora. Nós tá na comunhão aqui, vai. Porque contra ti, somente pequei. Contra ti, somente eu pequei. E fiz o que aos teus olhos parecia mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei alvo mais do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os meus ossos. Aí o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Davi estava perdido. Irmão, a gente aprendeu a descartar as pessoas. Tem gente que é perdoada e não se perdoa. Davi estava acabado aqui. Versículo 12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi tinha perdido a alegria da salvação. Ele diz no versículo 12: torna a dar a alegria da salvação. Irmão, tem jeito. Oh, 310 likes, irmão. Meu Deus. Benção. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores converterão a ti. Prepara uma mesa perante mim, quando eu estiver de novo com meu cálice transbordando, eu ensinarei. Ô, Júnior, olha o que aconteceu na minha vida. Eu fui destruído. Uma carreta bateu de frente de mim, me destruiu tudo. Eu pequei contra meus pais, contra Deus, contra as pessoas. E eu fiz essa oração. Senhor, cria em mim um coração puro, me perdoa, me restaura. Olha o que Davi falou. E quando o Senhor me restaurar, ensinarei aos transgressores os seus caminhos. E quantos nessa live que podem ser canal de bênção estão sufocados pelo pecado? Irmão, o Jesus é poderoso para te perdoar. E te perdoando, ensina aos transgressores os caminhos do Senhor. E os pecadores se converterão a ti. Aí continua o Salmo 51, que é maravilhoso. Esse é o 51 que a gente está lendo. É sem aquela falsidade, né? Eu vou orar por você, viu, irmão, né? Não pode, né? Limpo, Não. né? Limpo. Sentimento limpo. Tem que orar. E tem que estar... Se você falou, vou orar, tem que orar mesmo. Eu nem falo, vou orar. Eu falo, irmão, acabei de apresentar em oração. Acabei... Eu escrevi uma frase que você falou aí, que foi assim, que Davi falou: torna a me dar a alegria da minha salvação. Isso é muito forte. Como fazer isso? Vamos buscar Davi, isso. quando Davi tinha o pecado diante dele, ele sentiu vazio, né? A pessoa, quando ela tem dúvida da salvação, ela se sente vazio. Então ele pedia de novo aquela alegria, aquela chama, aquele fogo dentro dele, aquela confiança na salvação dele. Então, torna a dar-me a alegria da tua salvação, é sentir de novo esse regozijo, esse refrigério, que Davi tinha caído. É quando o pastor vai e coloca a ovelha em pé novamente. Então, uma alma que pecou, ela tem que pedir para o Senhor restauração, para que ele coloque ela de pé novamente. E o Senhor restaura, João. O Senhor restaura. E quando a pessoa não tem força de orar, de se ajoelhar, de buscar, mas ele quer, mas ele não tem aquela força. Não tem o desejo, mas não tem a força. Júnior, tem que buscar gente para estar junto. Normalmente, quando a gente está sem força, a gente se isola, né? Mas a palavra diz para a gente ir de 2 em 2. A gente está junto, está em comunidade. Não se isola. Essa live... Essa foi forte. Foi pesada. Tem 2 James, né? Ou irmãos. Não é bom que a irmã escreva isso, servo, né? Esses são os mais antigos.
Então, assim, a gente tem que estar perto de pessoas que oram, a gente tem que estar perto de pessoas que querem o reino de Deus, né? E pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda, aprender a pedir ajuda. O problema é que algumas igrejas a gente pode nem falar que pecou, não pode confessar. Não Então, pode falar que é pecador, né? Não pode falar que é pecador, né? isso é muito triste, muito triste. Mas esteja próximo de pessoas que são flechas no reino de Deus, que vão orar por você, que vão interceder pela sua vida, que vão te levantar numa queda. Porque todos nós podemos cair, todos nós. E Não se é. afastar, até aconteceu um fato meio triste ontem, e a gente evitar pessoas que nos dividam. Não podemos nos dividir por coisas externas, né? Nem por futebol, nem por religião, nem por política, mas que nos una em Cristo como um corpo, né? Isso está acontecendo muito no nosso país. Nós vemos igreja dividida, um guerreando contra a outra, né, Bruno? Tem uma frase de um imperador chamado Júlio César que ele fala assim: divida para conquistar. E a gente não está percebendo que essa divisão que está acontecendo é uma obra do mal para conquistar a igreja. Então, essa divisão, essa competitividade, ela vai destruir a igreja se a gente não vigiar. Eu acredito que o Senhor vela pela igreja, né? Quando eu falo destruir, é para chamar o povo para um olhar. Mas quanto mais divisão, mais problemas, mais problemas. Uma igreja dividida, um povo dividido, é uma tragédia. É uma tragédia. Né? A gente pode caminhar de formas diferentes, termos visões teológicas diferentes, podemos não concordar teologicamente ou com alguma postura, mas divisão, facção, Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai falar que isso é uma obra da carne. Uma última importante pergunta, para a gente encerrar aqui. Ele tem compromisso, tá, gente? É 1 hora de lá, irmão. Uma palavra de 1 hora, você ouviu uma palavra de 3 minutos, sair alegre, você 1 hora ouvindo pregação. A gente teve uma grande discussão, aí você deve ter acompanhado aí, né? Teve um ancião que renunciou devido ao batismo, a discussão das águas do batismo. Teve muita No gente céu. fazendo vídeo, defendendo que as águas faz parte do batismo. Ela tem alguma, acrescenta alguma coisa que só crer sem as águas não existe batismo sem a água. Querendo acrescentar que a água também é importante na salvação. Você que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar, por favor. Eu conheço o irmão Celso, conheço até o encarregado da comum dele que saiu também. São pessoas que entenderam o evangelho, pregam o evangelho. A esposa desse encarregado, inclusive, conversou comigo há uns dias atrás, não vou expor o nome dela aqui. Vamos lá. Se o batismo tem poder de perdoar pecado, elimina o sacrifício de Jesus. Para que Jesus morreu? Travou. Vou repetir. Se a água do batismo tem poder para perdoar pecado, você está jogando no lixo o sacrifício de Jesus. É como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para salvar. O batismo nas águas, ele é importante, mas ele revela exteriormente aquilo que já aconteceu dentro de você. O batismo, ele revela de forma exterior aquilo que já aconteceu dentro de você. Exemplo, você pode falar, mas o bandido na cruz não teve oportunidade para se batizar. E a mulher adúltera? Teve. Os pecados dela foram perdoados. Aquela mulher poderia ser batizada. O texto disse foi? João 8 não diz. A gente tem que entender que o poder para perdoar pecado não está numa banheira. O poder para perdoar pecado está no sangue de Cristo. Ponto final. O batismo ele é importante porque ele é a forma visível para você demonstrar publicamente aquilo que aconteceu dentro de você. Dentro de você. O batismo mostra aquilo que aconteceu fora. Vou dar um exemplo e se você não entendeu até agora, talvez vai ficar claro. Eu acho que eu já falei sobre isso um dia, Júnior. Se eu for repetitivo, tudo bem? Opa, vontade. A sua esposa chama Sumaia, né? Mas... Aí, quando o Júnior conheceu a irmã Sumaia, ele se apaixonou pela irmãzinha Sumaia. Ficou apaixonado pela irmãzinha Sumaia. Ficou bonita, serva de Deus. Ela recitando lá. E aí Eu ele... que levei ela, recitando, eu que levei ela. É, Ela era da quadrangular, véio, não queria nem ir na... meu Deus.
E aí ele se apaixonou pela irmãzinha Sumaia e tal, e aí chegou nela e pediu ela em namoro. Aí começou a namorar com a Sumaia. E aí namorar e tal. E vamos casar, vamos. Só que o irmão Júnior tava meio quebradão na época, não tava muito Vendi meu bem. Monza. Meu Deus, o cara é profeta mesmo, tá com a visão. Vendi meu Monza. Eu tava, não, 97. 81, 87. 97, o Monza tinha que vender pra casar. 97. Só que aí eu tô assim, usando uma brincadeira, né? Você tá com a tocha hoje mesmo, hein? Depois dessa pregação aí, você... E aí o irmão Júnior foi e casou no cartório, lá no civil, né? Assinou. Casou. A pergunta: por que a gente faz festa de casamento, sendo que o casamento válido é no cartório? Para que você, irmão, irmã, faz festa de casamento, sendo que a validade do casamento é no registro do cartório? O batismo é a mesma coisa. Quando a gente se apaixona por alguém e a gente se casa, a gente quer testemunhar publicamente o enlace desse amor. A gente quer uma festa para mostrar o amor que eu tenho por ela e que ela tem por mim. Então, o irmão Júnior e a irmã Sumaia fizeram uma festa para declarar publicamente, confessionalmente a união. Mas a validade do casamento está na assinatura do cartório. Volta em Jesus. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, você é perdoado, mas você quer a festa de casamento. Você quer declarar publicamente a sua fé. Você quer que todos saibam o que aconteceu no íntimo entre você e o amor da sua vida. Então, o batismo é a representação visível de um amor e de uma aliança que aconteceu invisivelmente em você, quando você crê no sacrifício de Jesus. Então, vale a gente falar sobre o batismo, entender esse sacramento, essa comunicação de graça para alguns, ordenança para outros, mas fique com esse exemplo do casamento. O exemplo do Se não casamento, tivesse a festa do casamento, estaria casado. E se eu tiver, até hoje eu fico lembrando daqueles 20 mil, de quase 20 anos atrás, 20 mil reais. Se tivesse você hoje, poderia... eu posso Não, colocar um vídeo aqui, ó. Não é nada combinado, mas é uma oração que teve no Brás. Eu não quero te comprometer, pelo amor de Deus. É uma oração que estava no Brás, o Luiz Carlos que estava junto, e um ancião subiu, pregou e falou uma palavra. Eu gostaria que você, como igreja, como pastor, se ele, o que ele falou ali, se ele deveria ser corrigido. Se você não quiser também, eu não coloco, não quero comprometer você. Pode. não pode pôr, não tem problema. Pode pôr. Então, no Brás, gente, ó, vamos ver o que foi Pessoal, falado no veja Brás. só isso aqui, ó. Isso aqui é o Luiz Carlos de Viçosa no culto no Brás, no dia aqui, ó. No dia 12. Isso aqui foi uma semana depois do caso do irmão, do ancião lá, do irmão Celso, né? Esse outro ancião é da Água Rasa, né? Não conheço. Eu acho que ele é da Água Rasa. É, 8 lá. 12/8/2026. E aqui tá subindo o irmão para orar, né? Primeira oração, o Luiz Carlos tá ali no Brás. Veja o que esse irmão vai orar. Veja aqui, gente. Luiz Carlos do lado, ó. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo tu és, Senhor. Nosso Deus eterno, Pai das muitas misericórdias, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, o qual enviaste às partes baixas desta terra, Senhor, para nos vivificar, aleluia, estando nós mortos do pecado, o Senhor nos chamou neste caminho santo e glorioso. Perdoaste os nossos pecados, Senhor, nas águas do santo batismo. Perdoaste os nossos pecados, Senhor, nas águas do santo batismo glorioso. Perdoaste os nossos pecados, Senhor, nas águas do santo batismo. Olha só o que ele falou. Então, aqui foi no culto online, né? Parece que, pra minha opinião, tá, gente? Parece, supostamente, que eles fazem isso por provocação. Mas eu deixei, né, depois pra ver se o Luiz Carlos ia levantar, ia falar alguma coisa. Gente, Ele isso não aqui é uma falou. blasfêmia. Eu vivo que desceu no Ele céu. levantou no vídeo que eu postei nas redes sociais, tá com mais de 120 mil lá no TikTok. Ele não corrigiu. O que você acha disso aí? Isso é de 2026, dia 12 de agosto. É terrível. Você tá na. O que eu penso? Obviamente, isso está muito incutido, está enrustido no pensamento CCBano. O CCB, ele acredita que o batismo perdoa. O CCB raiz, não é o sabor CCB. Sabor CCB é quem nasceu nos anos 2020, 2010. Quem é sabor CCB, ok, ou quem está modernoso agora. Agora, o CCB raiz, ele acredita nisso, que o batismo perdoou seus pecados. O que o Brás está mostrando, e o que o ancião, eu acho que é o ancião da Água Rasa lá, eu esqueci o nome dele.
que ele está orando o que ele acredita. Por quê? A oração é o alinhamento da alma. Você externaliza aquilo que está na sua alma. Então, na alma dele, o caminho santo é a CCB e o batismo perdoa de fato o pecado. Só que você fazer isso do púlpito do Brás, aonde teoricamente tudo está mudando, isso deveria ser repreendido na hora. A Bíblia nos autoriza, como bereanos, desautorizar uma pregação, desautorizar uma oração. E você está do lado ali do vice-presidente do Brás. Se ele não corrigiu, ele é cúmplice. Se ele não corrigiu, ele é cúmplice. Eu sou pastor de uma igreja na Penha, na Zona Leste. Se eu dou um microfone para alguém pregar lá, que não é da região, ou que não é da igreja, e ele prega uma heresia, eu tenho que corrigir imediatamente. Como pastor da igreja, com amor, obviamente, né, com muita educação para os irmãos. Isso que foi dito, nós não acreditamos nisso. Faz uma correção em amor. Se não foi feito, eu sou cúmplice daquilo que foi dito. Você pode fazer aquilo imediatamente, porque as pessoas que vão estar no outro culto, você tem senhoras idosas que não vão acompanhar online. E tá vendo o Brasil inteiro, né? Pois é. Tem que ser corrigido imediatamente. Existem alguns casos que você não corrige. Agora, você está falando de algo que é enraizado no pensamento da CCB, que é o batismo perdoar os pecados. Se ele não corrigiu, ele é um cúmplice. É verdade, não corrigiu. No vídeo que eu postei, ele levantou. Ô, Bruno, aqui, ó, para encerrar, Rosângela, essa live hoje foi de Deus. Aprendi hoje sobre Salmo 23, o que não aprendi 46 anos na CCB. Quero agradecer, viu, Bruno, pela disposição. O canal está sempre aberto para você aí. Nos eventos que você tiver também, a gente está anunciando aqui. Amém. Onde as pessoas te encontram? No meu canal no YouTube, né? PR Bruno Leão. O Instagram da escola, Lexi. E lá na igreja, Avenida Amador Bueno da Veiga, 522, na Penha. Entra lá, gente, no Lexi, L-E-X-I, Lexi? L-E-X-I. E aqui ou no YouTube tá aqui, ó, PR, igual tá o nome dele, BR Bruno Leão. Bruno, Deus abençoe. Ou lá na igreja, ali na Penha, Zona Leste, São Paulo, vai ser uma alegria. Culto, domingo, 10 da manhã. Deus abençoe, Bruno. Domingo passado, a mensagem foi sobre o Salmo 91. 91? Explicando o que é o Salmo 91. Não teve benção, não? Tem profecia? Às vezes escapa uma. Tem que ficar bem, prestando bem atenção, né? Que é uma palavra de benção mais que essa do que você leu aqui, do Salmo 23. A gente está com Cristo, nosso pastor, conosco, né? Amado aí, acima de tudo, né? Exato, é sobre isso. Brunão, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Amém, querido. Sempre um prazer, viu? À disposição Igualmente. sempre. Vai de volta. Amém. Gente, para quem não sabe, para encerrar aqui, sexta-feira, quem não sabe, graças a Deus, mais uma vitória o Senhor nos deu, né, nos processos que eles levantam contra nós. Não foi processo, tá, irmãos? Não ofendi, não ataquei, não humilhei, não. Eu só analisei uma pregação do ancião, qual ele fazia numa reunião da mocidade. Eu fiz uma análise daquele que ele estava falando e eu achei um absurdo o que ele estava ensinando para a mocidade. Eu não posso falar muitas coisas aqui devido a estar em sigilo judiciário ainda, mas nós estamos lutando para quebrar esse sigilo e trazer para vocês tudo o que foi dito pelo juiz, que foi dito pelas ambas as partes. Nós tivemos uma vitória, tá, irmãos? Foi em primeira instância, recorreu, ganhamos em segunda instância. E teve informações que a gente vai poder, que se quiser, poder entrar nós contra eles. Porque o que ele nos acusou, o juiz nos deu causa ganha, e nós vamos poder agora nós reverter e a gente entrar contra ele pelo aquilo que ele nos acusou. Eu fiz questão de fazer isso, irmãos. Porque chega da gente apanhar, nunca você viu aqui eu xingando eles, ofendendo eles, acusando eles de furto ou de roubo, vocês nunca viram fazer isso, eles não querem que a gente fale, eles querem nos calar. E outras coisas, gente, a gente analisa aqui, que nem eu peguei esse culto aí, o que ele falou na oração, perdoa-nos, tu nos perdoaste nas águas do santo batismo. Eu fui lá e refutei esse vídeo, tá com mais de 120 mil lá no TikTok, eu mostrando que é um absurdo que ele estava ali, no Brás, na frente do ancião, e eles não fizeram nada. Então agora nós vamos ter a oportunidade. Você pode me chamar, né? Opa, tamo junto, Fernanda. Nós vamos ter, através desse processo que a gente ganhou, que o juiz viu que tudo aquilo que eles nos acusou não tem nada, mal orientado pelos seus advogados.
Agora nós vamos agora reverter e eu fiz questão. O Gerdel até fez um vídeo, né, falando que não vai, que ele poderia também entrar contra o ancião, que ele não vai entrar, ele não quer. Mas eu vou fazer questão, irmãos. Eu vou fazer questão de reverter agora o processo. Porque nos dá o direito, como a gente ganhou a causa, pelo aquilo que ele nos acusou, do que a gente não fez, agora nós vamos reverter o processo contra eles, né? E se vamos ganhar, não sei, mas se tem a possibilidade, eu falei para o advogado, faço questão da gente fazer isso. Porque aí é uma forma, porque ele só vem contra nós. A gente aqui, graças a Deus, vocês têm ajudado, muito obrigado, não tenho palavra para agradecer. Da gente ter pagado esses processos aí, pagado advogados, recursos. Graças a vocês, não tenho palavra para agradecer vocês, irmãos. Se não fosse vocês, eu não teria condições de estar aqui, né, enfrentando eles, porque eles têm dinheiro do povo. Pega o dinheiro do pobre, da viúva, do enfermo. Você que é da CCB, existe lá na caixinha coleta para pagar os advogados? Existe lá na caixinha coleta para pagar os processos? Então, gente, não é contra, já que eles nos veem no pessoal, porque eles podem, irmãos. A gente dá a oportunidade de falar que nem o Bruno falou, não, quem perdoa é Cristo, é a cruz. Eles têm um púlpito do braço, ele poderia ter corrigido aquele ancião que orou ali errado, mas eles não fazem questão, porque eles não estão preocupados com as almas. Eles não querem saber de evangelho, não querem saber de Cristo. Eles não querem, não estão nem aí, irmãos. Se você que está lá dentro, você, que líamos o Salmo 23, Senhor meu pastor, e nada vai te faltar, e você entrou aqui hoje dentro dessa igreja, e o Senhor vai te abençoar. Todo dia a mesma pregação. E eu falo aqui, irmão, pode criticar, que tem uma pessoa que crê no dom de Deus, que eu não vou negar aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti. Eu estava aqui agora, conversando com a irmã aqui agora, Deus me visitou tanto ali em cima, conversando com a irmã. Uma mensagem que eu mandei para a irmã, Deus me visitou tanto. Estava até conversando com o irmão lá de Barueri também. Eu não vou negar, irmão, aquilo que eu senti, que eu vivi com Deus. Não vou, irmão, não vou. Eu vi coisas verdadeiras, eu vi Deus falar comigo, Deus me dando visão, Deus me dando sonho, Deus me mostrando casa onde a criança estava chorando, e eu chegar lá com leite e a criança chorando. Eu não vou negar aquilo, não vou falar, mas esses homens que estão aí são lobos sacrificando as ovelhas para os seus próprios egos. A CCB foi sequestrada por lobos que sacrificam as ovelhas com falso ensino. Porque o cara vai lá no Brás, sobe um ancião e ora, graças te damos, Senhor, por perdoar o nosso pecado nas águas do Santo Batismo, e tem outro ancião lá, ouve. É diabólico, irmãos. Isso é diabólico. É diabólico. Foi dito pelo Bruno, você desfazer da cruz, do que Jesus sofreu, sangrou, foi chicoteado, lançaram sobre ele, lhe deram vinagre quando ele teve sede, colocaram uma coroa de espinho, ficou ali sofrendo por amor de nós. E você vê o cara colocando o poder da salvação em águas e os seus santos, os seus lobinhos da internet defender isso. Agora, se tem a possibilidade da gente entrar com processo contra eles, nós vamos entrar, irmão. Falei pro Ju, faço questão. Se vamos ganhar, não sei, mas se é essa brecha, diante do que ele não viu, irmãos, não vou inventar nada contra ele. O que foi dito é sobre o processo que ele abriu contra mim, sobre o que ele alegou, nós podemos reverter contra ele agora. Nós vamos fazer isso. Porque ontem, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Ó como é que as coisas funcionam aqui, ó. Ontem, esse ancião foi aqui numa cidade aqui, numa central, atendeu o culto. E a igreja estava vazia, tá? Galáctico, né? Famoso, né? Vai encher. Chegou lá, a galeria estava vazia. Poucos irmãos. Você vê como o povo já está despertando. É isso que a gente quer. Irmãos, não é contra a instituição congregação. É despertar o povo para o evangelho. É o povo. Mas eu duvido, viu, irmão? Com todo amor e carinho que você ama receber. Você aprender sobre o evangelho e você conseguir entrar lá dentro e ouvir aqueles irmãos pregando. Aí ontem ele subiu lá no púlpito. E tinha um irmão, amigo meu lá da igreja, gente. Vocês acham que o povo da CB me odeia, né? Júnior, fulano tava aqui na central. A igreja vazia, a galeria vazia. Aí ele falou, irmão, tô meio triste hoje, meio abatido. É que eu e a minha esposa, diante de Deus eu falo isso aqui, tá? Eu não tenho prova isso aqui, tá? É que eu e minha esposa recebemos uma notícia hoje à tarde, que nos abateu muito. Qual que era a notícia, irmão? Qual que era a notícia? Que ele perdeu o processo. Tá vendo como que é? Então, não é sobre Cristo que esses homens estão na frente do povo. É sobre esses lobos que eu combato. Não é sobre Cristo. Ele estava abatido, atendendo um culto,
Porque o seu ego foi ferido, porque o seu eu, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua soberba, eu sou, porque foi ferido. Você acha que Cristo, irmãos, o Pai perdoa porque ele não sabe o que fala, Jesus ali na cruz, com a coroa, tudo sangrando, colocaram o prego nas suas mãos, né? Prenderam ele na cruz. Pai, perdoa, esses homens não. Tô triste, atendendo um culto triste, porque meu ego foi ferido, a minha vaidade, o meu orgulho foi ferido, porque agora eu perdi, e com certeza vão fazer vídeos falando sobre mim. Nós vamos quebrar, em nome do Senhor Jesus, quebrar esse sigilo judiciário, para a gente poder estampar aqui o processo e ler para você o que eles alegaram, porque ali, gente, abrir processo criminal contra mim, criminal, como que eu fosse um criminoso. É criminal, mas agora, segundo os advogados, que nós temos a possibilidade de nós agora entrar contra ele. Oh, glória a Deus, por que não, irmão? Eu falei, oh, mas vamos, em nome do Senhor Jesus. Porque aí eu quero ver agora um ancião estar no Brás, ter os seus, né, as pessoas que os cercam, que os defendem na internet. Vamos ver agora, como que vai ser agora? Já pensou, gente, um ancião perder o processo e ter sobre ele aquilo que nomeado, aquilo que eles quis nos nomear diante do juiz? Ai, que legal! Quis me processar como um criminoso. Mas nós vamos chegar aqui, gente. Então ontem estava triste. Sabe como esse mundo é pequeno, né, gente? Como esse mundo é pequeno, né, gente? Como esse mundo é pequeno. Júnior, você está aí defendendo a verdade que é Jesus, a palavra que é escritura sagrada, não é sobre você, é sobre a verdade, que é Cristo, é só isso. Se os homens lá voltassem para a Bíblia, se o ancião lá corrigisse o rapaz que orou errado, que quem perdoa as águas do santo batismo foi as águas, se ele tivesse levantado lá, foi mandado, só uma correção que o irmão falou aqui na oração, que é as águas, irmãos, nós somos... Nossos pecados foram perdoados na cruz, irmão. Mas nós, o batismo, é uma confissão de fé, é um mandamento de Cristo, mas o pecado foi pela cruz. Meu, você via que estava ali uma esperança, um horizonte, eles querendo melhorar, eles lutando. Mas quando eles vão lá e não corrigem, é que eles fazem de pirraça. Parece, irmãos, eu tenho a impressão que essa oração desse parece que é de pirraça, para provocar mesmo o povo que está lutando com a verdade e mostrando as mentiras dele, que eles querem mostrar, nós vamos defender o que a gente quer e pegar o que a gente quer, e a doutrina vai ser nossa, é nós que vamos fazer as leis da doutrina, e nós vamos impor sobre a garganta do povo, e você não quer aceitar a nossa doutrina, as nossas heresias, você sai daqui, parece que ele está fazendo isso. Então, irmão, há essa possibilidade, tá, irmãos? E nós vamos estar informando para vocês, que falei, não, eu quero sim. Eu vi o Gerdel fez um vídeo lá, né, que ele falou sobre isso, que tem a possibilidade, advogado diferente, que há essa possibilidade dele reverter o processo, só que o Gerdel falou que não quer não. Eu quero, irmão, eu quero. Eu quero ver se a gente ganhar na justiça, daquilo que ele quis impor sobre nós, tivesse sobre ele, aí vamos cobrar daí do Brás. Aí, ó, tem um ancião aí que foi condenado por isso. Aí vocês vão ver agora. Agora a piripoca vai girar, né? E eu não busquei a palavra não, tá, gente? Na CCB não, tá? Vocês ficam o dia inteiro buscando palavra aí e perdem os processos. Eu não busquei essas falsas palavras, tá? Porque se fosse para me contar coisas que eu vivi diante de homens de Deus de verdade, que eu conheci, mulheres de Deus de oração, que nem foi dito pelo Bruno aqui, mulher de oração, homens de verdade, sincero, homens do ministério que eu conheci verdadeiros, que eu vi homens de conheci dentro da instituição. E é por isso que eu falo que esses homens que estão aí são lobos, falsos profetas, tá? Eu sei porque eu tô aqui e já nunca neguei aquilo que eu tenho como fé, minha base de fé, o que eu acredito. Porque eu conheci homens. Eu fui orar em Belo Horizonte, gente, na casa da irmã Judéia. Parece que Deus recolheu ela. Gente, nós olhamos. Era 4 horas da tarde. Quando nós abrimos o olho, gente, era 6:30 da noite. Parece que passou 10 minutos, gente.
Parece que passou 10 minutos. Aquela mulher, ela dobrou o joelho, ela entrou dentro das escrituras, ela foi indo dentro das escrituras, coisa mais linda, gente. Você ia assim, ó, e aquela comunhão dentro daquela casa, e aquela visitação, e ela veio dentro das escrituras, veio falando do evangelho. Meu, que isso, cara? Você ficava, meu Deus, e você sentia aquela presença, e você ia contando as passagens bíblicas, e vinha ensinamento. Meu Deus, cara, quando você abriu, parecia que tinha passado 10 minutos. Eu conheci homens verdadeiros, mulheres verdadeiras. Só que esses homens aí estão corrompendo a instituição. Esses homens não falam de jejum, não falam de oração, não falam de santificação, não falam de estudo bíblico. Ficam fazendo livrinho para ficar pintando nas igrejas, pintando a congregação, pintando o véu, pintando, e não fala de Cristo. Uma igreja que não prega Jesus Cristo. É porque Jesus falou, são guias cegos. Eles nem entram no céu e nem querem deixar os outros entrar, gente. Não, filho, aqui é assim, tô com a tocha hoje, filho. Que me dou os amor. Não, filho, eu entendi que precisa dar uma sacudida nesses homens aí, gente. E não é pelo contra a CCB que eu luto, não. Eu sempre falo aqui. É contra, eu falo aqui para que o povo desperte, que esses homens são falsos profetas. Mas agora, você me aguarde aí, ó. Quase que eu falei o nome, não pode falar o nome. Quase que eu falei o nome, não pode falar o nome. Mas você me aguarde, tá? Agora você tá triste, você vai ficar mais triste. Porque se eu ficasse triste e perdesse o processo, você não ia estar triste, você ia estar alegre, né? Eu fico triste de ver homens em frente à CCB, igual vocês que estão aí, centenas à frente, está acontecendo no Brasil inteiro esses escândalos aí, falta de amor, né? Fez o pessoal perder a igreja lá, por causa de 30 mil reais. Isso aí vocês gastam aí nas suas viagens, seus passeios aí por aí. Tá bom, gente? Não, filho, aqui coração, tem 7 coração, filho. 7 corações. O gato tem 7 vidas, tem 7 corações. Não, filho, o coração tá em paz, mas eu preciso externar aquilo que tá dentro de mim. Esses homens, gente, eles estão destruindo a instituição e fazendo dela um clube social para colocar os seus filhos, seus netos e parentes no ministério. Por quê? Para visitar o pobre, que não é. Para orar pelo enfermo, que não é. Para expulsar os demônios, que não é. Para anunciar Jesus Cristo o evangelho, que não é. Porque eu participei das suas reuniões, não tem nada de Cristo. E a gente mostra aqui o que vocês fazem na reunião, a injustiça que vocês cometem aí. Que nem o cooperador aqui de Votorantim, que todo mundo sabia do ministério e todo mundo calado. Ô, irmã, apaga aí os áudios para não dar escândalo nessa obra, né, velho? Cuidado, Priscila. Mas nós vamos quebrar o CD de justiça, tá bom, gente? Obrigado pelo apoio de todos vocês. Se não fosse vocês, não. O canal só existe por causa de vocês. Que eu nunca pensei, eu não abri canal. Pra você que é da CCB, o cara abriu um canal pra falar da CCB, não. E quando eu abri o canal, eu era da CCB. Foi na época que não tinha culto, devido a PAN. Não abri culto. Eu abri o canal, eu era da CCB. Só que não tem como, cara. Não tem como. É porque às vezes você vê, ai, na minha comum, ai, pra mim tudo maravilhoso. Pra mim tudo maravilhoso. Você pode dizer que é tudo maravilhoso se a sua irmã tá passando fome? Você pode dizer que é tudo maravilhoso se a sua irmã tiver abandonado para você? Você pode dizer tudo cumpriu na minha vida, maravilhoso, se o seu irmão tá doente, esquecido? Você ia ficar feliz? Então você é hipócrita, porque você chama os outros de irmão dentro da igreja, mas tem muitos esquecidos, abandonados, e vocês não ligam, porque você é um evangelho egoísta. Mas nós vamos dar uma bolinha para você, não entendi nada. Eles têm que reconhecer, colocar o nome de Nova, sempre vai abrir Nova Paraná. Deus abençoe, irmão, mas nós teremos novidade desta santa obra. Deus abençoe a todos, tá, gente? Vou buscar meus filhos na escola. Grande abraço, fique com Deus. Voltamos segunda-feira com a live, mas os vídeos continuam. Um abraço.